Qual tem sido o seu alimento? A gente está vivendo tempos que as pessoas têm buscado se alimentar de muitas coisas. Hoje, a geração está buscando por um alimento carnal para alimentar somente o físico, para vestir somente o corpo. Mas como a palavra diz que muitas vezes o mais importante a gente tem se esquecido. Nós temos se esquecido muitas das vezes de se alimentar do que é verdadeiro na nossa vida. Como os cristãos, como pessoas que conhecem o Evangelho, e mesmo se você não conhece o Evangelho de Deus, mesmo que você não tenha nenhum contato com a palavra de Deus, nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ter contato com a presença de Deus. E qual é a maneira? Lendo a palavra de Deus, lendo as escrituras, orando, buscando a presença de Deus, procurando estar na casa do Senhor, como diz o Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem muitas pessoas que já não oram no dia a dia, já não buscam mais a palavra, já não leem mais a palavra. E, infelizmente, na hora do culto, que vai para a igreja, ele não consegue ir para a igreja. Lá, pelo menos, tinha uma palavra para o coração dessa pessoa. Na igreja, pelo menos, tinha algo de Deus para ele. Mas essas pessoas não conseguem mais. Porque o inimigo da nossa alma tem roubado o nosso alimento. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel se alimentou do maná que caiu do céu. Porém, Jesus veio como pão verdadeiro, um pão saudável, um pão que trouxe vida, trouxe restituição, trouxe livramento, trouxe bênçãos para a nossa vida, espiritual, salvação, libertação, cura no psicológico, na alma, na família, na casa, nos filhos. E muitas das vezes, ainda assim, a gente quer comer de alimentos que não trazem benefícios para nossa alma, de alimentos que não trazem benefícios para nossa mente. Muitas das vezes as pessoas têm se alimentado de coisas mundanas, coloca na sua mente todo tipo de lixo, assim, que não provém do Espírito Santo de Deus. Lixos mesmo, sabe? Lixo, séries indecentes, pornografia, veem coisas que não agradam ao Senhor, livros que não agradam a Deus, de fantasia, estão perdidos se alimentando de coisas que não são necessárias, quando não estão alimentando a sua vida pelo dinheiro, só buscam riquezas e riquezas, buscam sempre e sempre alimentos na glutonaria, né? Buscam sempre comer, 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 comer no físico, mas e a alma tá ficando para trás. A alma tá ficando para trás. As pessoas estão deixando o pão que desceu do céu de lado, e só esse pão que desceu do céu tem poder e autoridade para preencher o vazio da nossa alma, o vazio do nosso coração. E aqui eu quero ler em João, capítulo 6, do versículo 48, 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Essa palavra tem um peso, uma glória de salvação, gente, de vida eterna. A gente não está falando
do mundo. Hoje as pessoas vivem pelo mundo. E é uma das coisas que eu tenho falado com Deus, que eu quero viver o reino de Deus, sabe? Eu já fiz planos, sim, de buscar coisas pra mim, de ter um canal que eu iria falar mais sobre algo científico, sabe? Mas lá no fundo, eu me vejo e não posso fugir da minha identidade. Eu sou do reino de Deus. Você é do reino de Deus. Pessoas que nasceram, que são do reino de Deus, que não são desse mundo, precisam se alimentar de alimentos do reino. Você precisa se alimentar do pão que desceu do céu. Porque a gente não tem como se alimentar do alimento dessa vida, do alimento deste mundo, do alimento dessa geração perversa, dessas pessoas perversas que estão nessa terra, sendo usadas pelo inimigo. Então, como diz a palavra, eu sou o pão do céu. Eu quem? Jesus é o pão do céu. E na verdade, se você crê em Jesus, você não vai morrer. Ah, mas eu não vou morrer na carne? Vai morrer na carne. Muitas pessoas que creram em Jesus já desceram à sepultura, mas você não vai morrer no espírito. Depois dessa vida, vai ter um galardão para você te esperando no céu. Eu poderia te falar que vai ter milhares de coisas boas para você nessa terra, mas vai ter para você grandes coisas, grandes maravilhas depois que você partir desse mundo. Depois que você concluir a sua obra, depois que você viver muitas bênçãos e Deus preparar o tempo de você estar se ajuntando com aqueles que esperam pelo Senhor. Então, Jesus está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão não vai morrer. Quem comer desse pão e crer em mim vai ter vida eterna. Porque ele se entregou. O pão é a sua carne. Ele se entregou por mim, se entregou por você, para dar salvação para mim, para sua casa, para sua família, para sua vida. Crê no Senhor Jesus. Sabe? Deixa tudo de lado, mas não perca a sua salvação. A nossa salvação é tudo pra gente. Se a gente tirar os olhos um pouquinho do maná da terra, do pão desse mundo, um pão que traz coisas ruins para nossa vida, e colocar os olhos no pão que desceu do céu, colocar os olhos em Jesus, começar a se alimentar desse alimento espiritual que traz vida, nós vamos mudar. Nós vamos parar de se preocupar, nós vamos parar de ficar anêmicos, nós vamos parar de estar se alimentando de alimentos que trazem doenças espirituais para a nossa alma. E o nosso físico, o nosso vigor espiritual, emocional vai estar bem estabelecido, vai estar bem edificado, porque Cristo está reinando, está dentro de mim. Porque aquilo que a gente come define a nossa saúde. Se você não se alimenta bem, isso não vai te gerar uma saúde boa. Mas se você tem um bom alimento, então você tem uma boa saúde, certo? Então, que você possa procurar o alimento certo. Se alimente do pão do céu. Pare de buscar na bebida, pare de buscar nas drogas, pare de buscar nas coisas desse mundo. Pare de buscar na prostituição, nos namorados. Quantos namorados você já teve? 1, 2, 3, 4, 5. Pare de buscar esse alimento. Ah, na vaidade. Pare de buscar excesso de vaidade, sabe? Se cuidar, faz bem. Mas não faz disso um alimento que traz doenças espirituais para você. Onde você não consegue se ver como a identidade de Cristo. Então, deixa Deus mudar a sua vida. Como? Se alimentando do pão do céu. Permita Deus entrar na sua vida e te transformar. Amém? Fica com esta palavra, perdão. Fica para reflexão de vocês. Que Deus abençoe, tá bom? Compartilhe com alguém, se assim você sentir. E até o próximo vídeo. Tchau!